ama a Turma da Mônica e todo o universo do Maurício de Souza. Oi, pessoal, eu sou a Amanda Brandão. E eu sou o Paulo Ernesto. E a gente tá aqui juntos, né, Paulo? Para mais uma entrevista incrível do nosso episódio aqui do podcast do Adoro Cinema, o Odeio Cinema. Só que a gente vai receber uma pessoa muito especial que também é feito de Maurício de Souza, não é? Uma das maiores criações. Uma das maiores criações de Maurício de Souza e que teve a responsabilidade de interpretar o Maurício de Souza em Maurício de Souza, o filme. Mauro Souza, muito obrigada por ter topado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, estou muito feliz e tenho muita coisa para contar. Foi um babado. Foi um babado, eu tenho certeza. Imagina você, assim, ser filho do Maurício de Souza e receber a responsabilidade de ser o Maurício de Souza. Como você lidou com isso? Cara, assim, eu acho que é agora que tá caindo a ficha, porque faz 3 anos que eu gravei o filme, né? E eu acho que é agora que, né, eu tô voltando a falar sobre filme, que tá próximo da estreia, que eu tô falando assim, eu realmente interpretei meu pai, isso aconteceu, isso foi real. Porque na época eu tive eu confesso que eu tive uma pequena síndrome do impostor, assim, no sentido de eu achar que, putz, isso não é pra mim. É muito pra mim, minha primeira vez no cinema, apesar de eu ser formado em artes cênicas, eu sou ator de formação, e eu já ter pisado em palcos, né? Minha experiência toda foi principalmente atuando no palco. Cara, primeira vez no cinema, interpretando meu pai, Pedro Vasconcelos dirigindo, e assim, os meus colegas de trabalho não eram ninguém mais, ninguém menos que Elizabeth Savala, Otton Bastos. É um elencão, né? Um elencão, e assim, eu realmente ali como iniciando, né, esse trabalho nas telas, com a Disney por trás ainda da produção, a MSP toda envolvida. Então, realmente, quando você juntava todos os pontos, né, eu realmente fiquei muito, muito tenso e muito ansioso e muito na dúvida com relação a fazer esse papel, porque realmente... É uma responsabilidade. Putz, uma responsabilidade muito grande. Mas aí teve essa ligação do Pedro na época. Eu sabia que estava rolando já a escolha pro ator para interpretar o meu pai. E o Pedro me ligou e ele falou assim, Mauro, tem que ser você. E aí, assim, a gente ficou 1 hora, 2 horas, assim, no telefone, até eu entender realmente que tinha que ser eu. Acho que não tinha outra pessoa para interpretar esse personagem. Porque eu tenho muito conhecimento desse personagem. Acho que não tem como, né? Por razões meio óbvias, mas eu realmente tinha, né, toda a pesquisa da minha vida inteira para interpretar esse personagem. E aí depois também o meu pai me ligou. E ele falou que, na verdade, assim, eu o avisei que eu topei e ele ficou zero surpreso. Porque ele falou assim, claro que tem que ser você. Como você não ia aceitar? E foi assim, foi nessa ligação realmente do Pedro que a gente ficou um tempão ali conversando, de me colocar que tem que ser eu. E aí foi quando eu falei assim, não, realmente, ele já conhecia meu trabalho, meu pai sabia também, né, obviamente, que eu era ator, então foi ali que aconteceu esse momento de eu falar assim, não, é isso. Você falou agora da responsabilidade do elenco, os nomes que estavam lá, mas eu acho que o pessoal do set também deve ter falado, nossa, gente, que responsabilidade a gente tá aqui com o filho do Maurício de Souza, a gente não pode errar nada, porque ele sabe tudo sobre o pai, não é uma coisa assim? E a gente fica mais tranquilo também com a escolha, fala assim, não, está em boas mãos, tá uma pessoa que conhece o personagem, vai respeitar, tem essa semelhança física. Além disso, né? Porque realmente eu sou o filho mais parecido com o meu pai. Se você pega realmente uma foto ali, ele com a idade que eu estou hoje, a gente é muito, muito parecido. Sim. Então, além da parte mesmo de toda a construção do personagem, de comportamento, de sentimentos e tal, tem a parte física que realmente é muito parecida. Então, você recebeu o aval do seu pai, assim, mas não foi uma coisa que já tava... Não foi um filme pensado para que você trabalhasse nele. Foi um filme que surgiu o convite para você fazer. Já existiu o filme e você entrou nele, foi isso? Exatamente. E assim, tava muito ali concentrado entre o Pedro, o diretor, com o Maurício, assim. Eles que realmente estavam construindo seu pai todo tava super envolvido. Super envolvido. Primeiro que assim, o roteiro do filme ele é baseado num livro da biografia do meu pai, que ele também ajudou a escrever junto com o autor. Então tem muito dele ali, tem muito do que ele quer contar, quais histórias que ele quer contar, qual é o tom que ele quer contar das histórias pelas quais ele passou. Então tem muito dedo ali e... Eu sabia, assim, a todo momento, durante a gravação, durante todo o processo que eu tive do filme, que eu queria respeitar muito isso. O que ele quer contar. O que eu sou uma ponte ali para contar essa história dele. Então, isso estava muito claro na minha cabeça desde o princípio. Que tanto ele quanto o Pedro é quem estavam ali
organizando o rolê, entendeu? É eles que estavam ditando o tom, o ritmo do filme, do resultado do filme que tá hoje. Seu pai chegou a te fazer algum pedido durante a interpretação? Assim, não faça isso ou faça... Vários. Assim, a gente se falava... Ótima pergunta, ninguém me fez essa pergunta ainda. Porque a gente se falava todos os dias, né? Eu ligava pra ele todos os dias, obviamente, porque eu quero, como eu disse, eu queria respeitar muito a vontade dele. Então eu ligava pra ele, a gente ficava horas no telefone, ele me contando vários casos, assim, olha, porque essa pessoa assim, aquela cena foi assado. E eu falava assim, mas pai, nessa cena aqui, você quer que eu vá mais pra esse tom ou para aquele tom? Ai, que legal. Aí ele me direcionava. Aí eu falava assim, tá, mas eu sei que essa relação com essa pessoa, ela era meio ácida. Você quer trazer isso aqui mesmo? Ele falava, não. Maneira. Aí eu falei, então tá bom. Se é assim que você quer. Eu não quero que você fique em saia justa depois com ninguém, né? Então ele foi realmente me direcionando e às vezes ele falava alguns sims e outros nãos. Dependendo do que estava acontecendo ali na cena, né? E a gente já começou aqui o episódio já falando tudo sobre o seu trabalho e tudo mais, mas às vezes alguém tá ouvindo a gente e tá tipo, como assim vai ter um filme do Maurício de Souza? Como que é isso, assim? Qual que é o filme? Da onde surgiu essa ideia de fazer o filme, assim? E a história que é contada... Porque a história, a gente assistiu, né? Mas as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente ainda não. Ela não vai até o momento de agora, né? Ela tem um certo recorte ali. Conta pra gente um pouco desse filme. Bom, aos desavisados, Maurício de Souza, o filme, que estreia dia 23 de outubro nos cinemas de todo o Brasil. Eu tô muito empolgado, minha família tá muito empolgada, meu pai tá muito empolgado, porque, além de tudo isso, além desse filme maravilhoso, é o mês de aniversário de 90 anos do meu pai. Então é uma comemoração, assim, em dobro, em triplo. E não só pra mim, não só pra ele, mas acho que pra todos os fãs de Maurício que vão querer curtir esse momento, né, de 90 anos desse ícone do Brasil. Então, é isso, esse é o projeto, esse é o filme. E qual que foi a pergunta? Qual que é a história do filme, né? Sim. Vocês começam ali desde a infância dele, né? Muito bonitinho, o menino que faz o Diego, pequeno. Ele é maravilhoso. E ele é muito fofo, inclusive fora de cena. E isso é muito importante, né? Que não seja um bom profissional só ali em cena, mas fora de cena também. E ele é incrível em todos os aspectos. Então a gente, né? Na verdade foi o Pedro e o Maurício, de novo, né? Que eles colocaram essa lupa nesse momento da vida do Maurício, né? Em que ele foca ali um pouco mais na parte da infância, na relação com os familiares, nessa introdução da carreira dele, né? Nos gibis, nos desenhos, até de fato o primeiro gibi da Mônica e do Cebolinha surgir. Então a lupa é exatamente nesse ponto da vida dele. É claro que a vida dele tem, assim, 1 milhão de histórias. E ele, como um grande historiador, adora contar histórias. Mas eu entendi, tanto do Pedro quanto dele, que eles quiseram optar por esse momento da vida dele, porque era a expectativa que ia ser criada quando falasse sobre esse filme, né? De como surgiram esses personagens que todo mundo conhece, como é que o Maurício começou, né? De onde ele veio, como é que era a infância do Maurício, até ele se tornar realmente essa pessoa um dos cartunistas, e se não o cartunista mais importante do Brasil. Sim. E mostrar realmente toda essa simplicidade da vida dele e dessa persistência que ele teve na vida dele para realmente chegar onde ele chegou. Então foi esse o principal motivo da escolha, né? De qual é a expectativa que vai ser criada com esse filme, o que a gente vai mostrar desse filme. E uma coisa que o Maurício também sempre falava muito, que ele queria muito que esse filme fosse leve do jeito que ele é. Que fosse uma história para todas as idades, para todas as famílias, que as pessoas saíssem de lá com um sorriso no rosto ou lágrimas, mas que todo mundo realmente saísse dali entendendo um pouco mais da vida dele e que fosse um filme tranquilo, assim. Porque ele é assim. E eu acho que o filme tá realmente combinando muito com a personalidade dele. Que bonitinho. Né? E como é que foi sua troca com esse ator mirim para construir o personagem do seu pai? Assim? Foi incrível, assim. O Pedro ajudou muito, né, nesse entendimento de como seria essa construção desse personagem. A gente teve muitas trocas, o Diego também conversou com o Maurício algumas vezes. Eu acho que, inclusive, ele é muito parecido com o seu pai. Inclusive. Pois é. Eu achei muito também. Eu achei que a escolha do casting foi muito específica ali também. Foi, dele, tanto né? que tem uma hora ali no filme, um spoiler aqui, tem uma hora que aparece o Diego e depois aparece eu, assim, quase assim, caraca, realmente... É muito, parecido, Tem uma sobrancelha mais grossa, assim, igual meu pai, igual a mim. É uma coisa realmente impressionante. E, enfim, foi uma troca bem legal, assim. O Pedro ajudou bastante, como eu disse, de preparar esse personagem junto com a gente. Muitas leituras a gente fez muita troca com esses outros atores, né? Então isso foi muito importante, da gente estabelecer essa troca.
com eles, com todos eles, né? Como que seria essa relação entre eles e que eu precisaria manter essa relação depois, na parte, né? que, você na entra. parte que eu entro, exatamente. Então, a partir do momento que ele estabelece uma relação com o pai, com a mãe, com a avó, com os irmãos e a irmã, com as irmãs e o irmão, eu preciso manter isso, precisa, obviamente, ter uma linearidade ali na história toda. Então, teve realmente uma troca bem interessante ali entre a gente. Já tem o filme do Walt Disney, né? E aí, quando eu assistia, era impossível não fazer uma comparação, assim, da história, porque eu não conhecia nada da história do Maurício de Souza. Eu aprendi a ler com Turma da Mônica. Perfeito. Eu conheço a figura do Maurício de Souza, acho que antes de qualquer outra figura da minha vida, mas eu não sabia a história dele. Então, eu achei muito legal vocês trazerem a história dele ainda em vida, sabe? Porque eu acho muito lindo isso, dele poder ver a história dele ali sendo contada, sabe? E o quanto ele é importante pra nossa cultura. E literalmente é o nosso Walt Disney brasileiro ali, assim. Amanda, eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixam feliz, pra ser bem sincero, assim, é eu saber que eu vou poder curtir esse momento com meu pai. Isso não tem preço, cara, sabe? De ele estar ali junto comigo, a gente curtir, ele sentir todo esse carinho de todo mundo, todos os espectadores, da família. E ele sentir isso, sabe? Isso para mim é o que vale tudo a pena. Sim. Porque isso é uma homenagem para ele, isso é para ele, é para... E é feito por ele também, pelo que você... Exatamente, feito pelo que por você ele contou também. Então, o que é muito legal também, né? Exatamente. Então, assim, que bom que ele tá aqui, que bom que a gente pode curtir isso junto. E realmente é só a gente aproveitar muito cada momento junto que a gente estiver assistindo ao filme, que a gente estiver... Enfim, esse momento é muito especial. Você descobriu alguma coisa dele enquanto você se preparava para o filme que você não sabia antes? Alguma coisa surpreendente, assim? Olha... teve uma coisa que eu percebi enquanto eu falava com ele, que eu sabia que ele já era assim, mas eu entendi que ele foi muito mais do que eu imaginava. Ele foi muito mais persistente do que eu imaginava. Muito, gente. Porque, assim, ele realmente recebeu muitos... Ele tinha tudo para não dar certo. Ele recebeu muitos nãos. E, cara, vamos combinar. Viver da arte, ainda na época que ele estava, viver da arte no Brasil, é uma coisa extremamente complexa e difícil. Sim. Né? E ainda através de uma tirinha. Foi através de uma tirinha... mais um spoiler. De uma tirinha que ele, sabe, que ele construiu o império que ele construiu. Então, ele realmente precisou ser muito persistente, um visionário, otimista, e ele é assim até hoje. Ele não tem tempo ruim. Então, faça sol, faça chuva. Se ele tá afim de fazer um negócio, ele vai fazer o negócio, entendeu? E dá uma revolta na gente quando ele vai sendo negado. A gente fala assim, peraí, gente. Gente, como assim? É que a gente já tá no futuro, né? A gente já sabe o que eles estão perdendo. Pois é. E ele, assim... E conforme ele ia me contando essas histórias com mais detalhes, eu pensava assim, caraca, meu pai realmente seguiu o que ele estava acreditando, o talento dele, não importa o que falassem, ele ia continuar. E é, inclusive, muito inspirador, né? Muito. Você vê uma pessoa fazendo tudo que ele fez, você fala assim, gente... Eu preciso ir atrás dos meus sonhos também, porque o filme é muito inspirador pra você não desistir das coisas que você quer, né? Então, conversar com ele e ter essa troca e descobrir essas coisas, imagino que tenha sido muito inspirador também. Muito. E eu levo isso, assim, até hoje, assim, dessas conversas. Acho que isso foi um dos pontos que mais me deixou inspirado como pessoa e ali como profissional. Porque eu pensava assim comigo, eu preciso mostrar isso. Eu preciso que o filme passe isso. Eu preciso que esse personagem passe essa ideia de que faça sol, faça chuva, vai continuar. E eu queria trazer muito isso, o Pedro falava muito isso pra mim, através principalmente do olhar, tanto que tem muita cena fechada. Assim, muito no meu rosto, porque ele fala assim, o olhar é muito precioso, e o olhar do seu pai é muito precioso também. Então ele queria muito olhar e muito sorriso. Isso é uma característica muito marcante do meu pai. Então ele queria realmente replicar isso no filme, que o filme trouxesse justamente, através do olhar e do sorriso, esse jeito do meu pai persistente e, sabe, e acreditando em tudo que ele estava fazendo. E além desses pedidos, tanto do seu pai também, né, quanto da direção, teve alguma coisa que você trouxe, conhecendo seu pai também? Algum tique, alguma coisa que você fez uma homenagem para ele perceber, assim, alguma coisa? Isso é muito bom! São vários. Tem uma coisa que
Obviamente, é aquela coisa, né? Só eu mesmo pra trazer isso. O meu pai, ele mexia muito na caneta. Muito no lápis, na caneta. Então, isso tem muito no filme. E eu falava, Pedro, isso é muito marcante no meu pai. E o meu pai, ele mexe muito e ele batuca muito o tempo inteiro. Tá sempre batucando, tá sempre mexendo. Isso é uma coisa que realmente... Faz parte do criativo dele. Faz parte dele. Ele tem um jeitinho também de falar, de abrir o braço, de "Oh, meu filho", e aí ele se abraça, assim, faz uns gestos, assim, que é também bem característico dele. Ou o mesmo jeito de andar, que ele é um pouquinho mais corcundinha, então ele anda um pouquinho mais de um jeito específico ali, que quis trazer isso no filme também. Ele abre muitos braços, ele fala muito com a mão, ele faz assim, ele tem um jeitinho de falar com a mão que é mais assim. Então, tudo isso são esses detalhes do dia a dia que você foi trazendo. Eu fui trazendo ali. Você contou pra ele que você levou isso ou você vai esperar pra ele assistir ao filme e perceber? Eu não contei, eu fui construindo isso da minha cabeça ali junto com o Pedro. Eu assisti já a um dos cortes com meu pai, só que assim, foi um dos primeiros cortes. Eu acho que eu assisti, sem ser brincadeira, gente, eu acho que uns 7, 8 cortes. Eu acho que eu assisti com o meu pai, sei lá, o segundo, terceiro. Então, o filme é outra coisa. Entendi. Quando eu assisti com ele. Então vai ser uma outra experiência. Né? Então ele vai realmente ver outra coisa, outro filme. Como foi essa primeira sessão de vocês dois juntos? Cara, foi assim... eu lembro que eu tava... assim, parecia que meu coração ia explodir de tanto que eu tava batendo forte. Eu falei assim, meu Deus, eu vou assistir isso com meu pai. É um misto de responsabilidade com, meu Deus, o que ele vai falar, o que ele vai achar. Meu Deus, o que vai ser isso? E aí foi na Disney, ali sei lá, umas 10 pessoas só na sala. Então era uma coisa bem intimista. Mas foi maravilhoso. Assim, foi muito emocionante, porque ele ficou do meu lado. E assim, lágrimas do começo ao fim, sorriso do começo ao fim. E meu pai ficou muito atento. Então ele apontava pro filme e falava assim, ó... Foi assim mesmo. E dava pra dizer, foi assim mesmo. Aí ele olhava pra mim e fazia assim, ó. Isso era o melhor sinal que eu poderia receber, sabe? De olhar e ele fazia só assim, ó. E aí eu vi ele chorando também, aí eu chorava junto com ele. Ele pegava do meu braço. Então foi um momento muito... pai e filho, e também de muito orgulho, assim, dele, de ver ali a história deles sendo retratada de uma maneira que eu percebi que ele gostou. Então, só isso já valeu. Teve duas coisas no filme que eu me surpreendi muito, assim, a participação do Ziraldo, eu não sabia, do Ziraldo na vida dele, assim, obviamente, dois ícones, né, dois cartunistas muito grandes no Brasil, mas eu não sabia dessa conexão entre os dois. E do Bidu. Eu não sabia que o Bidu tinha sido o primeiro personagem. Pois é. Tanto que... Bom, primeiro do Ziraldo. Sim, eles eram amigos. Eles foram amigos durante muito tempo. Eles se falavam, se ligavam. Eu lembro... Tenho memórias, assim, bem claras do meu pai ligando e falando com o Ziraldo. E realmente, ele trabalhou Encontro de Ziraldo, gigantes. Encontro de gigantes. Não. Realmente. E sim, isso é retratado no filme. E... também foi uma das cenas que meu pai fez muita questão de que aparecesse. Porque, enfim, encontro de gigantes e realmente teve esse momento e que foi muito importante pra ele, porque ele realmente trabalhou pro Ziraldo, o Ziraldo ajudou muito meu pai. E vice-versa. E aí outro ponto que você falou... Do Bidu! Do Bidu. Tanto que o Bidu, ele é hoje, o logo da MSP Studios é o Bidu, justamente porque ele foi o primeiro personagem a ser criado. Olha só, eu não sabia disso. Você sabia disso? Pois é. E ele tem você sente que o Maurício de Souza tem um carinho especial pelo Bidu, assim, de alguma forma? Eu diria, né? Porque é claro que aquela coisa, né? O que você diria. Que personagem você mais gosta? É igual escolher filho. Né? Não tem como escolher filho. Mas eu sinto, né? Agora eu respondendo por mim, não por ele, respondendo por mim. Eu sinto que sim, o Bidu tem um lugarzinho especial ali no coração dele, assim como o Horácio. Eu acho que pra mim são os dois personagens que pra ele... Assim, ele não vai falar nunca isso. Mas que eu sinto que ele tem ali um carinho uma queda. especial. E pra você? Carinho especial. especial. São seus? O meu, assim, além do Nimbus, eu ia falar, não vale falar o Nimbus, eu ia responder. Né? Mas só pra não ser óbvio, respondendo o Nimbus, o Chico Bento. Nossa, eu amo gente. o Chico Bento. Muito. Eu amo o Chico. E o live action do Chico Bento, parabéns. Tá sensacional. Sensacional. Né? Amendoim maravilhoso. Maravilhoso. Tá lindo também. Foi o maior sucesso. Eu fiquei muito feliz que fizeram esse live action com tanto carinho, porque o Chico Bento realmente é muito fofo. E no filme, mostra que
mostra que todos os personagens têm um pouco do Maurício, né? Com certeza. Todos eles, inclusive o Chico, né? Que Com mostra certeza. ali, tentando criar o Chico Bento. É. E aí ele lembra da infância dele. E eu acho isso mais barato, Amanda, que assim, tudo o que o Maurício criou é muito autêntico, porque veio realmente dele. Uhum. É muito dele, da vida dele, das experiências dele, das pessoas que estavam ao redor dele. Então é muito o Maurício, assim, em tudo que ele cria. A relação dele com a avó também, achei Tudo. muito legal. Você chegou a conhecer? Não conhecia a minha Bisavó, né? Isso. né, a avó dele. Mas eu sempre soube que eles tinham essa relação muito forte, intensa entre eles, né? Uhum. Tanto que foi um dos grandes desafios para mim nessa interpretação, nesse filme, foi justamente trazer essa profundidade na relação entre os dois, né? De mostrar o quão foi importante para a vida do meu pai a presença da avó na vida dele. Não a conheci, ela também não me conheceu, mas sei que tem um pouco dela em todos nós. Sim, com certeza. Não, até porque nele tem muito, né? Exato. Então, com certeza, ele repassou. Vem pra mim também. Exato. Esse filme foi um contato muito grande, assim, com toda a minha ancestralidade, com todos os meus parentes, com toda a minha vida, né, com os meus tios, com tudo, assim. E foi muito gostoso isso. Porque, inclusive, não só com os familiares, porque a gente mostra ali também no filme o começo da MSP Studios. De onde começou. E tem alguns funcionários que aparecem ali no filme que ainda trabalham lá. E trabalham comigo. Então, imagina. E eles estão no filme. E eles estão no filme, aparecem no filme. Então, imagina pra mim entrar ali naquele set, com aquela produção, como se fosse o começo do MSP Studios, onde eu trabalho hoje, interagindo com o começo daqueles funcionários com quem eu trabalho. Então é uma loucura, é uma coisa muito louca, mas muito, muito... É um privilégio, cara, um privilégio poder passar por isso, porque realmente foi muito legal. E como é que era um set? Seu pai ia pro set, sua família ia também acompanhar, suas irmãs, todo mundo ia? Nada, meu pai acho que foi uma ou duas vezes, foi pouco. E o Pedro não queria, ele queria que realmente fosse uma surpresa. E também não dava, porque... Eu diria que 90% do filme foi gravado fora de São Paulo. Eu fiquei, assim, foram 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, assim, nômade. Viajando, a gente passou por 4, 5 estados de São Paulo, um monte de cidade, a gente gravou. E, assim, era 2 dias numa cidade, 2 dias na outra. Então, era assim, eu ia e voltava. Então, não tinha muito como acompanhar. Era realmente criou uma família do filme que ia viajando junto. Mas ele não acompanhou, não. Aí realmente foi tudo surpresa. Eu mandava umas fotos pra ele, assim, olha, pai, olha o que tá acontecendo aqui. Legal. Um spoiler pra você. Seu pai mexe bastante no WhatsApp? Olha que pergunta. Pergunta aleatória, né? Ele mexia mais, agora ele tá mais pausado. Mas ele mexeu, assim, ele era bem... Ele sempre adorou tirar foto. Então... ele postava... Sabe aqueles que, tipo assim, bom dia com uma foto? Ele era desses. Que fofo. Muito fofo, muito fofo. Adorava postar no Instagram dele. Mas como eu disse, agora ele realmente tá pausado. Tem toda a equipe que agora cuida da parte das redes Mas o dele. WhatsApp ele fala com vocês normal. Fala pouco. Ele ainda é de ligar... Né, de preferir ligar, falar no telefone. Sim. Não, porque minha avó, quando ela descobriu mexer no WhatsApp, gente, todo dia ela me manda uns gatinhos que ela vê. A Mandana que bonitinho. Mas também, ela mexe pouco. Ela, quando liga, fala Prefere muito. ligar. Com certeza. É isso. E uma pergunta que não quer calar. Você desenha? Pois é, gente. Porque tem vários focos na mão, assim. Eu falei, cara, será que é ele que tá desenhando? Mas assim, às vezes ele pode desenhar não tão bem, né? Pra desenhar no filme, mas ele já desenha. Enfim. Gente, eu não puxei nada do meu pai desse talento de desenho. Zero. Mas assim, zero. E ao contrário da minha irmã, a Marina realmente desenha, ela desenha muito. O Maurício também desenha, a Magali desenha bem. Mas eu não desenho nada. Eu realmente não desenho nada. trouxe um não desafio, puxei. Pelo amor de Deus, que vergonha. Tem um quadro. Mas, pra você desenhar. Não desenho nada. Inclusive, né, uma curiosidade é que eu realmente tenho um dublê de mão e de desenho no filme, porque não ia dar. E esse dublê de mão e de desenho é uma pessoa que trabalha na Maurício de Souza? Não trabalha. É o Eduardo e ele é maravilhoso, ele é super talentoso. Não trabalha conosco, mas é ele que tava ali. As mãos são dele. Inclusive, eu até lembro que eu fiquei olhando pra mão dele pra ver se parecia, ver se a unha tava no mesmo lugar. E você tem tatuagem, né? Teve que tirar. Tenho todas as tatuagens, porque eu tenho muitas tatuagens no meu corpo inteiro. E eu tinha que tirar. Eu ficava aproximadamente 1h30
tirando... Na maquiagem. Pintando e tirando a maquiagem depois. Todos os dias, 1h30 para cada uma dessas etapas de tatuagem. Mas é isso, né? Você não tem o dom do desenho, mas o que você herdou do seu pai? Que você teve em contato, Cara, eu assim? acho que assim... O rosto, aquelas... né? Além do rosto. Eu penso que principalmente nessa parte artística, a sensibilidade musical. Meu pai sempre foi muito voltado com música, tanto que até parece o Walk no Film, não vamos falar muito, mas que ele realmente também iniciou muito a carreira artística dele, vamos dizer assim, na rádio, cantando. Inclusive, o irmão dele foi músico, meu tio Márcio já faleceu. Músico, meus primos são músicos. Então, a música sempre foi muito presente, assim, na vida dele. E que eu acho que isso eu puxei. Eu sempre fui muito conectado com música. E eu acho que não só a sensibilidade musical, mas eu acho que uma sensibilidade artística mesmo, de arte, para qualquer tipo de arte. Inclusive na arte de atuação. Porque eu gosto. Acho que é uma coisa que realmente me faz muito bem. Tá na sua acho veia, que tá na assim. minha veia. É uma paixão que eu, inclusive, já tive momentos na minha vida que eu, sabe, até tentei desviar um pouco, mas ela sempre volta. Eu sempre volto pra arte. De alguma forma, ela volta pra mim, eu volto pra ela e a gente tá conectado de alguma forma. E eu acho que isso tem a ver com os meus pais, né? Não só meu pai. Minha mãe também é artista. Sim. Então não tem como fugir. Não teve como fugir. Mais irmãos seus são ligados à arte? Sim, todos têm um pouco mais de ligação. Acho que a Marina é bastante ligada à arte. O meu irmão Maurício também, bastante ligado à arte. Ele é baterista. Também sempre foi muito ligado à música. Os outros têm. A Magali desenha bem também. Então tem todo um pouquinho de arte, assim, todos. E aproveitando que a gente tá falando um pouco de família, esse papo mais pessoal, assim, todo mundo que tá ouvindo, assistindo a gente, conhece o Maurício de Souza como cartunista, né? Como o Maurício de Souza. Mas eu imagino que você tenha memórias dele como pai, dentro de casa. Qual que é a memória mais bonita, assim, que você tem dele como o Maurício pai? Olha, eu acho que um dos grandes presentes que eu já recebi do meu pai foi, sem dúvida, o Nimbus. Eu ganhar um personagem com todo o carinho que ele foi feito, e ele realmente foi feito muito fiel ao que eu era na época. Tanto ali do jeitinho cabelinho dele, também? Cabelinho, gordinho, aquele olhinho com os olhinhos puxadinhos, assim, igualzinho eu tenho ainda hoje. E mesmo as características dele de ter medo de chuva, de gostar de mágica, isso era eu. Era eu na época. Então, realmente, e não podia ser diferente, ele pegou essas características minhas e colocou no personagem. E aí eu me vi ali, né, no gibi. Eu lembro que a primeira vez que eu me vi, eu fiquei muito surpreso, assim, meu Deus, eu faço parte dessa turma que eu gosto, e eu faço parte disso, e tipo, foi um presente do meu pai. Então acho que isso é realmente um motivo de muito, de eu me sentir muito emocionado por isso, um presentão pra mim eterno. E eu acho que Algo que ninguém conhece do seu pai, assim, como... eu acho que tem uma coisa do meu pai que isso foi mais recente, um presente mais recente, vamos dizer assim, que foi quando eu comecei a ter uma postura um pouco mais ativista nas redes sociais, por exemplo, com relação à minha orientação sexual. Que eu comecei a mostrar meu marido e tudo mais, e mostrar a minha família, junto com ele, junto com a minha mãe, com meus irmãos, de uma maneira extremamente normal, do Natural. jeito que tem que ser. E, obviamente, eu tive um momento de muitos haters, assim, de muita energia negativa em cima de mim, não só nas redes sociais, mas assim, de veículos e de matérias, assim, de tudo quanto é tipo, a meu respeito. E eu tinha uma preocupação muito grande, assim, de como meu pai ia lidar com isso, porque o nome dele ali estava linkado a mim, e vice-versa, de alguma forma. E eu lembro que ele foi, desde o começo, muito acolhedor. Ai, que fofo. De ele chegar para mim e falar assim, Mauro, é isso. Faça o que você acredita, vá atrás do que você acredita e tá tudo certo. Então, independente do que falem de você, faça o que você acredita. Não, putz, isso me deu uma força, assim, que transformou minha vida ali. Claro. Né? De um Ter ele do momento... seu lado, né? Claro, e ele ainda, né? Que ele também estava ali sendo alvo de tantos comentários e tudo mais, e que para mim foi um momento muito difícil. Ele estava ali junto comigo, ele estava ali me acolhendo, falando que era muito importante o que eu estava fazendo, Ai, e que gente, isso que estava fofo. transformando vidas, e como isso foi importante. E sabe, ele tinha os seus, sei lá, 80 tantos anos, e falando isso para mim.
Entende? É Isso o amor de muito pai lindo, isso mesmo, É né? mesmo. Assim, Independente é um amor do muito que verdadeiro. estiver, é o amor de pai que tá ali, né? Me protegendo, Sim. sabe? E isso... É isso, é tirar a carcaça do Maurício de Souza e vestir a carcaça de pai. É. Exatamente. E isso é uma coisa que eu acho que me protegeu em todos os sentidos, assim, porque eu me tornei uma pessoa muito mais bem resolvida e muito mais segura de mim mesmo, porque eu tive essa proteção da minha família. E eu acho que isso é válido para qualquer LGBT. A família é uma coisa extremamente importante, assim, se você tem a família do seu lado, você tá protegido, você tá seguro. Sim, E eu é. tive. E você tem uma cena com seu marido no filme também. Pois é uma Ai, curiosidade. que legal. Ele tem uma pontinha ali. Ele é ator? No filme. Ele é ator também. Que Ele é ator legal. também. É artista também. Tem E vários easter eggs desse filme. vários easter eggs, gente. Nossa, vários. sério. A gente já deu alguns. Eu nem aqui. sabia desse. Eu acho que eu não sabia Pois desse. é. reconheci na Você cena. reconheceu? Eu falei, porque ele olha tá só muito que diferente. Ele tá bem diferente do filme. Mas que legal que você reconheceu, porque é uma pontinha ali, mas ele aparece. Mas foi uma ideia de vocês? Não, na verdade é uma coisa que o Pedro costuma fazer. Ele falou que é uma assinatura um pouco dos filmes dele, que ele sempre põe easter eggs desse tipo. Que tipo assim, tem um protagonista ali, ele sempre coloca um parente, alguém que a galera sabe quem é, pra Vai fazer relacionar. uma ponta ali que vai relacionar, pra fazer uma gracinha. Que legal, eu não É. sabia disso. Tem um muito legal, né? Pode revelar? Não, Também? claro que não. Será? Eu não vou Tanta entregar. coisa. Mas tem um muito legal, que aí, tipo... Isso foi combinado? O quê? Esse easter egg. Esse outro Não easter sei. egg. Tem uma coisa ali. Esse outro easter egg, que a gente não vai comentar porque as pessoas vão ver no cinema. Ai, qual? Não sei. Vamos continuar, Amanda vai entregar. Não, não. Sei qual é. Tem uma participação no filme muito especial. Isso foi combinado ou isso foi de surpresa? Tá. Acho que eu entendi. Isso foi meio combinado, meio surpresa. Tá, era isso que eu queria saber. É. A gente não vai Acho falar. que eu entendi. Não, a gente não vai falar, porque Tá bom, é uma tá grande, bom. é uma grande surpresa do filme. A gente deixa aí para as pessoas assistam, que vocês vão descobrir o que a gente tá falando, não é assim que Porque acho que funciona? vão entender. Acho que vão Claro que vão entender, gente. A gente entende as coisas. E a gente pode entrar um pouco mais na sua carreira, que você comentou que você trabalha na Maurício de Souza Produções hoje em Isso. dia. Como que você já cresceu sabendo que ia trabalhar lá? Não. Não. Inclusive, hoje eu sou um dos diretores executivos da MSP Studios, junto com a Marina, minha irmã, e o Marcos, que é meu sobrinho, filho da Mônica, neto do Maurício. Então, uma empresa familiar, nós três estamos à frente hoje da gestão da MSP Studios. Houve uma transição recente aí de gestão, né? O Maurício realmente passou aí o bastão pra gente. Ele, durante 60 anos, que foi o grande gestor ali da empresa. Realmente estamos aí acompanhando essa transição, que tem acontecido de uma maneira muito tranquila da empresa. Essa passagem de gestão mesmo, né? Da empresa dele. Com o apoio aí da Mônica e da Alice, minha mãe e minha irmã, né? Que também acompanharam todo esse processo e tem sido bastante E é uma família importante. muito grande, né? Ele teve 10 filhos. Enorme, 10 filhos. 10 filhos. Quantos netos? Muitos primos. Eu já sou tio-avô, pra você ter uma ideia. Tio-avô. A minha irmã, a Magali, já é vó. Ou seja, eu tenho um sobrinho neto. É uma família Só pra você ter uma muito ideia, grande. É muito grande, uma diferença de idade muito grande também, né? E o que eu tava falando? Da sua participação hoje em dia Isso. na empresa. E aí, então, eu sou um dos diretores executivos. Durante 17... Eu tô lá aproximadamente 17 anos até então, eu cuidava muito da parte de live experience do grupo, então os espetáculos, os eventos e os parques estavam sob a minha gestão. Agora, realmente, eu tenho esse olhar um pouco mais amplo, mais macro da empresa. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, realmente, eu foquei bastante na minha carreira como artista, como ator e como músico. Tanto que toda a minha bagagem antes da MSP Studios foi no teatro, principalmente no musical. Porque era ali o reflexo e a consequência de onde eu estava focando todos os meus esforços. No entanto, eu entendi que a MSP, eu querendo ou não, ela também seria minha. Então eu tinha a opção de eu cuidar disso com muito carinho e profissionalismo ou não cuidar disso. E aí eu escolhi. E é claro que assim, existia ali dentro da empresa uma oportunidade que não existia na empresa até então, uma área voltada para espetáculos. Ou então existia, mas era muito pequena.
E a minha intenção, quando meu pai realmente me contratou, foi justamente para eu cuidar dessa área que não existia até então. Na parte de espetáculos, que era a área que eu tinha mais conhecimento e que eu poderia agregar de alguma forma. E foi o que eu fiz. Então, eu comecei a trabalhar lá, em paralelo do que eu estava trabalhando também como ator e como músico, e desenvolvi essa área lá dentro. E eu lembro que, assim, depois de um ano, a gente estava com espetáculos grandiosos em cartaz e viajando pelo Brasil inteiro. Então, assim, houve uma grande transformação quando eu entrei lá mesmo, justamente nesse foco de espetáculos e projetos teatrais, né? Porque a empresa é muito grande, né? A Muito gente grande. pensa nas historinhas, mas tem muitas... Dá uma pincelada de tudo que existe. Eu assim, só lá, como né? maçã da Mônica. É isso aí. É a melhor. Vamos combinar, vai. É a melhor. Mas o miojo de Esses são os tomate. melhores, são Ai, os o miojo de melhores. tomate é o melhor miojo, gente. Não existe. E como é que é lidar com isso? Com essa, tipo... Responsabilidade. Responsabilidade, isso. Porque tudo que a Mônica aprova ali tá... É, se exato. tem ela ali, Selo. é confiável. É a fralda da Mônica, tudo da Mônica é bom, gente. Isso aqui é uma responsabilidade pra vocês. Enorme. Pra ser assim, bom mesmo, né? E é realmente essa a nossa ideia. Nós sermos uma empresa multiplataforma, em que a gente esteja presente na vida de todos os brasileiros de todas as formas, em todas as plataformas E de vocês conseguem. entretenimento, né? Exatamente, através de produtos. Então, esses exemplos que vocês deram são alguns dos produtos. Hoje a gente tem mais de 4 mil produtos licenciados com a Turma da Mônica, Caramba. com mais de 150 empresas, então é muita coisa. Nossa. E que vão, assim, desde brinquedos até parques, hotéis, papelaria, a parte de alimentação. A gente está praticamente em todos os segmentos de produtos, né? Então, realmente a nossa ideia é ser uma empresa multiplataforma, no streaming, na rede social, no digital, no YouTube, em canais. Então, a gente está em aplicativos, em games. A gente está em tudo e a gente tem isso muito bem segmentado lá dentro da empresa, né? Então, tem as áreas. Eu digo que é como se fosse uma orquestra. E nós ali na gestão somos os regentes, né? Nós que estamos regendo aquela orquestra que tem áreas ali e elas precisam... tem a sua independência, mas elas precisam tocar junto. Sim. Para que a música aconteça. Então tudo precisa estar muito bem alinhado. E é um grande quebra-cabeças. Assim, é um grande quebra-cabeças, um grande desafio. Mas eu acho que a gente está conseguindo, no sentido de que a gente está conseguindo realmente expandir o universo Maurício de Souza Muito. nessas plataformas de uma forma relevante e com qualidade. E eu acho muito legal o quanto continua se mantendo relevante com as crianças ainda de hoje em dia. Isso. Porque uma coisa é assim, eu quando era criança não tinha esse tanto de telas e coisas, Sim. etc. Então, eu lia muito gibi, era muito o gibi mesmo na minha mão, sabe? Hoje em dia, as crianças... Obviamente, tem menos contato com essa coisa do papel, do físico. E a Turma da Mônica ainda é muito presente, Meus né? sobrinhos amam, até Exato. hoje. Não, eu postei lá que eu ganhei um gibi e os ingressos pro parque. E o meu amigo respondeu: Nossa, minha filha ama a Turma da Mônica. Você pode me dar um ingresso? Tipo, é uma coisa muito louca. Como se mantém relevante ainda hoje em dia pra essas crianças, né? Com certeza. E isso vem muito da postura do Maurício também. Como eu disse, ele é uma pessoa muito que não tem medo de se atualizar. Tá sempre antenado, quer saber o que as crianças estão falando, tem coragem, sabe, de falar o que as crianças estão falando, crianças e famílias estão falando em sala de aula, nas ruas, em casa. Então isso vem muito da postura dele de realmente estar preocupado nessa atualização, né, de estar presente de forma útil, né, através desses canais. Os gibis realmente foi a porta de entrada para muitas crianças da década de 80, 90 principalmente, para conhecer a Turma da Mônica. Até hoje, ainda é. Tanto que a gente corresponde a aproximadamente 85% do mercado de histórias em quadrinhos do Brasil. Que legal. Então ainda somos muito fortes e relevantes na parte de histórias em quadrinhos, mas... Hoje, a gente tem outras opções de portas de entradas para conhecer a Turma da Mônica. Exatamente. Como eu disse, através do YouTube, através das redes sociais, através dos próprios produtos, né? De um brinquedo, o que quer que seja. Ou outras IPs, né? Que são as propriedades intelectuais, que não só a Turma da Mônica, mas também, por exemplo, Mônica Toy, que é um sucesso nas redes sociais, o próprio Turma do Chico Bento. Então, tem diferentes propriedades intelectuais que também estão dentro do universo Maurício de Souza, que podem ser também portas de entrada para esse universo, para as crianças e para as famílias. Né? Isso que você falou dele sempre estar se atualizando, sempre estar buscando o que o público quer, também tá no filme, né? Exato. Porque Claro. no filme tem um momento que acusam ele de misoginia. Isso. E aí ele fala, peraí, o que é isso? E aí Isso. mostra ele Bem indo corajoso. muito corajoso E fazendo um limão.
Fazendo uma limonada do limão. Exato. Por isso, limoeiro, né? Fazendo a ponte aqui. Mas é isso, porque ele realmente pegava cada oportunidade que tinha e enxergava aquilo e falava, não, vou fazer um plano infalível. Vou fazer um plano infalível em torno disso para que a coisa... E deu certo. Deu certo. E deu certo. Né? E você, hoje em dia, muita gente compara a Turma da Mônica com o universo da Marvel, né? Fala que a Turma da Mônica são os nossos Vingadores brasileiros, assim. Como que você enxerga essa comparação? Você acha que tem realmente uma semelhança? Como que é pra vocês isso? Claro que eu enxergo como algo positivo, porque é muito legal também, né? Se estivesse comparando com algo, sei lá, na minha concepção, com algo ruim, aí seria uma outra questão. Mas assim, é claro que essa comparação com Disney, ou mesmo de Maurício, Walt Disney, é claro que essa comparação ela é super válida. Agora, o Maurício e todo o seu universo, aquilo que eu tava falando, né? É muito individual, é muito próprio, Muito. né? É muito brasileiro. A comparação... Ela como comparar, né? Mônica com Marvel, são coisas tão diferentes, é uma cultura diferente, são países diferentes, tem tanta coisa diferente que essa comparação, eu entendo o carinho, e claro, meu pai também entende carinho, é claro que a gente vê isso com bons olhos, mas o Maurício é o Maurício, sabe? Maurício não é o Disney no Brasil. Maurício é o Maurício. Exatamente, sabe? Eu também acho isso. E o filme mostra como as tirinhas são tão brasileiras, né? Tipo, é tudo muito brasileiro, é tudo muito nosso. Brasileiro. Eu acho que isso também é uma grande diferença desse universo e da história do Maurício. Ele é um artista brasileiro. Tudo o que ele traz no que ele cria, e mesmo no filme, é 100% brasileiro. É uma coisa que vem muito dele, muito da vida dele, que veio ali do simples, ele nasceu no interior do interior, sabe? No interior aqui de São Paulo, uma cidade pequena, viveu em Mogi das Cruzes, aí veio para São Paulo, tentar a vida aqui, uma história bastante conhecida, né? E ele, sabe, e brasileiro, como um grande brasileiro, brasileiro. Me veio uma pergunta aqui que não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, mas tem a ver com o que a gente estava procurando antes, conversando antes. Você já fez o Nimbus? Em teatro? Em peça? Em algum lugar? Nunca fiz. Sério? Fica a dica aí. Olha. E você já ajudou a construir ele de alguma forma? Ou deu ideia pro seu pai? Tipo, faz isso, alguma coisa assim? Nada. Por incrível que pareça, nunca teve esse momento de eu trabalhar com o Nimbus dessa forma aí. Mas seria o máximo. Seria o máximo. Seria o Quando máximo. a gente é criança, fica brincando assim, eu sou o Cebolinha, pegando os personagens. Como é que era se ver nas histórias? Era o máximo. E porque todo mundo queria fazer parte dali, mas vocês faziam parte. Então, como é que é realizar o sonho de... Não, era o máximo. Eu realmente já falei isso algumas vezes, e é porque realmente era isso que eu era na época, que eu me tornei uma criança meio metida, assim, meio exibida, que eu chegava na escola, falava, eu sou filho do Maurício de Souza. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, como é ser? Eu era um nojinho. Mas óbvio, eu faria o mesmo. Não te julgo de jeito nenhum, é óbvio. Pois é, mas Amanda, eu hoje leio, né, isso, e que bom que eu melhorei, porque eu não sou mais assim, mas assim, eu leio isso, essa minha postura na época, como muito orgulho, né? Orgulho! De Meu pai, gente, nossa. Meu pai criou isso é tão legal, então era muito orgulho de ser... Mas tinha outro lado também. Puxavam o seu saco por você ser filho do Maurício? Puxava ainda. Puxa, né? Então. É normal. Mas tipo na escola, sim, assim. Pra caramba. Que queria ir no parque de graça. Claro, pra caramba. Sempre teve. Tem, né, a galera que vem. Porque tem uma outra coisa que eu gosto muito do universo Maurício de Souza, que são as redes sociais. O quanto vocês embarcam em todas as trends do momento e colocam os personagens ali. Não tem medo do que vai ser falado, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu quero aproveitar o gancho, vou exaltar sim o nosso time de social media, né, que eles realmente são muito bons. Muito. A gente faz um trabalho bem sério ali de... e não só com... A gente tem várias redes em todos os... E vocês são muito rápidos de pegar as coisas, os memes que estão bombando, tudo. Sim. Tá um time lá firme e forte. Isso é muito orquestrado, como você estava dizendo também. Tipo, mas teve alguma coisa que aconteceu sem querer e vocês continuaram de alguma forma? Tipo, sei lá, fez um post sem querer e vocês falaram, opa, isso aqui vai dar certo? Claro, várias coisas. Uma dos experimentos que deu certo, que a gente começou a testar assim, YouTube, vamos ver se dá, foi o Mônica Toy. Porque o Mônica Toy tinha justamente essa ideia de fazermos episódios curtos, né, de até 30 segundos, então coisa muito rápida. Bem rede social, né? Que tem que ser rapidinho, tem que ser aquela coisa bem dinâmica. Putz, será que vai dar certo? Vamos experimentar. Eles não falam. Né? Então, era um formato completamente diferente.
E começou a dar certo. E a Tem gente, apelo então internacional, vamos, né? apelo internacional, porque a gente queria, obviamente, quebrar barreiras de línguas e tudo mais. Então, assim, a gente começou a ver que dá certo, tá dando certo, tá viralizando. Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de views em Mônica Toy. Então, realmente virou um sucesso estrondoso e foi experimentando Que legal. isso nas redes sociais. Né? Queria fazer um detalhe, uma colocação que vocês perguntaram da questão do Nimbus, né? De eu nunca ter trabalhado com Nimbus. No entanto, eu falei assim, Pedro, se o filme fizer sucesso, eu espero que faça, e tiver continuação, talvez na continuação eu interaja comigo. Né? É. Tipo, eu Legal. chegue na etapa em que o Maurício... A gente ia trazer essa tem pergunta, uma- inclusive. Imagina que máxima. Se tem um Aí eu vou desejo. interagir com o Mauro e com a criação do Nimbus. Acho que seria o máximo. Então, porque assim, a gente ia trazer isso aqui, que o filme chega não chega até o momento de agora, e ele dá uma abertura para que continue. Exato. Vocês têm essa pretensão de continuar com esse... Bom, eu falando por mim, claro que sim. Claro que sim, até porque eu sei de tantas histórias tão legais do meu pai, assim, sabe? Que dariam uma ótima continuidade. Era uma novela. Uma novela, assim, com muitos episódios e muitas coisas acontecendo. Mas isso, obviamente, não depende só de mim, depende da própria bilheteria do filme, do sucesso do filme. Claro. E que eu espero que realmente isso aconteça. A gente fica querendo ver mais, né? A gente Pois acaba é, falando assim, claro. mas vai acabar E aí? agora? Mas e aí? E Exatamente. agora? Como é que foi depois Como é que disso? foi depois? Porque, inclusive, você pode aparecer como Maurício em outros filmes. Claro. Mas, Por sei que lá, não? se tiver um filme do Agora você Cebolinha... defende, agora é seu. Exatamente. Ninguém pega. Eu e o Paulo viemos de Cebolinha e Mônica aqui, ó. tá? É mesmo! ali, Que ó. fofo, adorei. Adorei. Imagina ter um filme do Cebolinha, um filme, sei lá, da Magali, e você aparece lá como Maurício. Você pode ser o Maurício oficial dos filmes live action. Eu acho o máximo. Fica a Olha aí, dica, Disney. tivemos já essa ideia, Mais né? trabalhos pra você agora. Eu tô pronto. Porque, assim, a gente tava comentando aqui do sucesso internacional também, de Turma da Mônica, e vocês fazem também os personagenzinhos, né, dentro das historinhas, em animação, em desenho, de personalidades internacionais. Também fazemos. Tem alguma personalidade internacional que você, Mauro, gostaria que virasse um personagem? Teve uma que virou, a gente fez uma participação dele, junto com ele, que eu falei assim, caraca, isso foi especial. Cara, isso foi legal. Isso foi legal. Foi quando a gente fez uma collab da Turma da Mônica com o Chaves. Ah, que tudo! E eu sou muito fã de Chaves. Muito fã de Chaves. E aí eu vi ali, sabe, Turma da Mônica interagindo com, poxa, Isso foi tudo, Aí a gente zerou. foi em animação, ou foi só o desenho? Foi na animação para o Mônica Toy. Ah, o Mônica Toy. Putz, isso foi muito especial. Mas tem algum Porque eu que sou muito não foi feito, que você gostaria? que não foi feito? Cara, tem. Assim, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. Legal. Então, se a gente fizesse uma versão assim, sabe? Tipo, Nossa, tudo, hein? Cebolinha lá, Frodo e uma coisa meio... Lançando cara, ideias aqui. Tem tudo a ver. Eu acho que esse universo eu ele sou pode muito entrar em fã qualquer também. outro universo. Acho que eles são tão criativos. Tipo assim, a turminha da Mônica, eles são tão Sim. criativos, eles são capazes de entrar em qualquer universo. E eu acho que esse é um dos grandes, das riquezas das características desses personagens, é justamente essa versatilidade que tem de adaptação assim para qualquer tipo de ambiente, tema, cultura, personagem. Eles conseguem realmente estar em todos os lugares. Isso é muito legal, porque a gente tem realmente o céu é o limite pra gente, né? De ideias, de criatividade, a gente consegue fazer tudo. E é nosso orgulho também, assim, né? A Claro. gente sente que é nosso também. É, Quando a gente lógico. vê essas Sim. coisas, a gente fica... Por isso que é muito comum as pessoas falarem que o meu pai é meio pai de todo mundo, assim. É. Porque todo mundo se sente um pouco filho dele, né, irmão da Mônica, porque faz muito parte de uma maneira muito genuína, assim, da vida de todo mundo. E ele né? conseguiu fazer com que muita gente se visse representado ali Isso. naqueles quadrinhos Exato. também, né? Então isso também é muito legal que ele conseguiu fazer. E assim, ele fala muito isso também. Ele quer que os personagens em todo o universo dele seja um reflexo do que é a sociedade hoje, que é uma sociedade extremamente diversa. Então, os personagens precisam ser diversos, né? Todas as crianças precisam se identificar com algum dos personagens que estão ali. Por isso que ele tem mais de 400 personagens hoje, né? De características diversas, idades, etnias diversas, para justamente seguir essa ideia dele de refletir uma sociedade muito mestiça, né? Miscigenada, como é o Brasil. Total. Então, é só mais um traço da genialidade dele e brasileira ali retratada no que ele faz. Agora, a gente estamos entrando
perguntas finais do nosso episódio. E aí eu sempre pergunto de gostos pessoais de filme e tudo mais. Você lembra qual foi um filme que o seu pai te apresentou? Que vocês... Princesa e Robô. Da Turma da Mônica. Os filmes da Turma da Mônica. Filmes da Turma da Mônica. Eu lembro... Olha que engraçado, você falou isso. Nem tinha pensado nisso, mas isso foi uma coisa que eu lembro que foi ele que me apresentou. O clipe do Thriller do Michael Jackson! Ele chegou com um LP, né? No LP, na época ali. E colocou... para a gente assistir. Não foi nem só para ouvir, pra gente foi assistir. Um grande marco cultural. Foi um marco. E assim, eu lembro que eu fiquei apavorado. Né? Imagina. Eu com sei lá quantos anos, já 5, 6 anos, vendo aqueles, eu até ia perguntar. aqueles zumbis ali. Não, me marcou muito, né? E foi ele que apresentou. Noites. Assistam isso. Para traumatizar vocês para sempre. Não, mas é interessante seu pai ter apresentado isso, porque de fato você era pequeno e era um marco cultural. Ele queria que você estivesse inserido ali na cultura. Não, mas realmente foi um acontecimento, né? Aquele trailer sim. Né? Que ditou todos os outros trailers depois disso. Exato. E foi ele que me apresentou. Foi ele que fez isso. Você se lembra qual foi o primeiro personagem, antes do Nimbus, né? O primeiro personagem, quando você teve contato com a Turma da Mônica, o primeiro personagem que você mais amou? Acho que o Cebolinha. Cebolinha ali com os planos infalíveis. E eu que o meu irmão. A gente era bem teste, assim. Muito parecido com o Cebolinha. Então, era Vocês como infernizavam a vida das suas irmãs. Muito. Nossa. E um do outro, né? Sabe coisa de irmão, com uma idade parecida. Então, a gente se amava e se odiava, acho que no mesmo grau. E eu acho que o Cebolinha, ele trazia um pouco disso. Então, ele era, durante muito tempo ali na infância, foi meu preferido. E um personagem que você não gosta, ou que você não gostava na infância, um vilão, alguma coisa que você tinha medo. Eu tinha medo do Capitão Feio. É porque ele realmente era um vilão pra mim, eu tinha medo. Achava que ele fosse poluir aí o mundo inteiro, era meio assustador. Mas ele fazia como que... A ideia do Maurício era exatamente essa. Ele não me apresentou o thriller? Não, vai ter o Capitão Feio também. Queria que a gente traumatizar ainda mais. Eu gostava muito do Louco, porque tinha a casa do Louco no Parque da Turma da Mônica. Que era o contrário, a casa inteira do Louco. Eu achava isso incrível. Eu achava... Cara, isso foi, assim, todo mundo ainda comenta dessa casa do Louco. Era muito legal essa casa. Foi um marco. Só não era mais legal do que a entrada, que era aquele que você entrava descendo. Escorregador. De rolinho. Aquilo era muito legal também. Gente, fez muita parte da minha infância o parque. Você ia muito? É que você não era daqui, né? Eu sou de Minas, do interior de Minas. Não tinha na minha cidade. Eu conheci Mas não seja por isso. Vá no parque hoje. agora. Eu vou. O parque tá lá no Hoje SP Market. Tá lindo também. 12 mil metros quadrados ali de parque. E um parque pra todas as idades, né? Não é só pra criança, não. Todo mundo brinca. Então, eu tô pra ir também no parque novo. A gente pode cuidar de ir juntos, porque eu tenho muita vontade de ir. Porque tem vários showzinhos muito bonitinhos da Mônica, né? Tem várias coisas ali também que a gente pensou em trazer que remetem ao parque anterior, assim, no sentido de assim, putz, que legal, como por exemplo, e dando spoiler também, o escorregador de rolinhos, que a gente colocou lá também. Que legal, eu ia perguntar se Em homenagem aos saudosistas. Em homenagem aos saudosistas. Aos noventistas, né? Exato. A galera nossa Aos millennials. Aos millennials, é verdade. A gente tá chegando ao fim, você quer fazer mais alguma pergunta, amigo? Não, eu queria perguntar de referências de cinema, de forma geral, que você trouxe pra construir o personagem do filme, além desses todos os toques do seu pai. Teve algum filme, alguma coisa que você assistiu, que você entrou em contato? Que pergunta boa. É boa mesmo? É boa, porque tanto que eu nem não cheguei a pensar nisso. Eu acho que não teve nenhum filme que eu falei assim, vou me basear nesse, ou esse, ou aquilo, ou esse ator, ou aquele. Não, acho que não teve nada específico nesse sentido. Eu acho que eu fiquei muito focado nas minhas memórias do meu pai. Acho que eu queria trazer uma coisa realmente muito fiel ao que eu lembrava dele. Né? E isso é uma coisa muito minha com ele. Então, acho que a maior referência que eu trouxe mesmo, acho que não foi de fora. Acho que foi de dentro, né? de dentro. Ai, que lindo isso. Muito acho legal. que foi. A homenagem. Seus irmãos tiveram ciúmes, que foi você? Nada, não. Eles ficaram super empolgados. Não, até porque nenhum é ator, né? Então, realmente nem daria. Mas, não, eles foram todos são muito legais. Sempre também extremamente carinhosos. Não, tô brincando. Não, podia acontecer, pode às vezes acontece, né? Infelizmente, às vezes acontece. Não, e não que não tenha, obviamente, ciúmes entre um e outro. Claro que tem, somos irmãos e isso é completamente normal. Mas pro filme especificamente, não. Realmente foi
todo mundo muito feliz. Sim. E junto, sabe? De entender que é uma grande homenagem ao meu pai, curtir esse momento e que seja lindo e que seja um sucesso. Agora, a pergunta que a gente é desconfortável, que a gente faz aqui, Eita! que é um filme que todo mundo ama e você detesta. Meu Deus. Ai, que medo. Ou uma série, ou uma série. Ah, não precisa ter medo, porque aqui todo mundo responde. Tipo, é lei do nosso podcast. Então Exato. você tá super Teve de confortável. tudo, Já teve pode de ficar tudo. tranquilo. Ai, tá bom. Ó, não é que eu odeie, hein, gente? Não é que eu odeie. Mas não é. Então não dou play, aquelas- Não é uma coisa que assim, ai, tá passando, vou assistir. Não vou assistir. Assim, não me pegou. Ai, que medo de falar. Pode gente, falar. eu juro, eu adoro quem gosta, mas assim, é que realmente não me pegou. Nada contra. Tá perdoado. Tenho até amigos que adoram. Mas Harry Potter não é um que Ai, assim, já- me mas também, pegou. Esse aí já assim. foi falado muito aqui. É mesmo? Ai, pronto. Foi. Tá tudo bem. Tô mais E assim, tranquilo. também, hoje em dia, já nem sei o quão mais legal é gostar de É. Harry Potter. É a gente bem pode, problemático. a gente pode entrar nessa seara depois em outro momento. É mesmo? Pronto. É. Então tô menos. Tá tudo tô bem. menos mal. Não Mas é? esse é um, Exato, exato. realmente. Assim, não, É não me engraçado. pega. É engraçado, porque você foi jovem na Eu época. peguei. Você pegou o hype do Harry Potter? Peguei o primeiro filme, lembro que eu assisti o primeiro filme do Harry Potter no cinema, e ali já não pegou. Mas ele já era Senhor dos Anéis. É ele falou. verdade. Eu já Tem era. essa- Não, é. Quem gosta de Senhor dos Anéis geralmente não gosta de Harry Potter. É mesmo? acha? Tem essa rixa das fã-clubes. É, né? Tem. A gente Pois pode é. te ensinar depois algumas coisas. Mauro, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi uma delícia, adorei. Parabéns pelo filme, parabéns pelo Obrigado. trabalho no filme e também na Maurício de Souza. Obrigado. É muito legal, assim. É uma história que é repassada agora, né? É. Para as crianças e tudo mais. Eu acho muito bonito isso mesmo. Obrigado. Quer convidar as pessoas a assistirem ao filme? Com certeza. Primeiro, obrigado. Foi uma delícia. Acompanho vocês, acompanho as páginas. Já há um tempo, então é um prazer estar aqui. Imagina. E deixo aqui o convite, então, a partir do dia 23 de outubro, no cinema de todo o Brasil. Maurício de Souza, o filme. Um filme que conta aí um pouquinho da história do meu pai. Espero que vocês gostem e se divirtam. E é isso. E que todo mundo vai amar, né? Ah, a eu mãe, a avó. Pra todo mundo. Exato. O filho, todo mundo Todo vai mundo. gostar, porque é bem bonitinho, É, assim. E tem é lúdico. Lúdico demais, para as crianças também, é bom. É legal. isso aí. Paulo, obrigada mais uma vez. agradeço também, O cebolinha da minha Mônica. Adorei. Eu Paulo mandei, e Amanda, nada. eu mandei mensagem pra ele hoje de manhã. Eu falei assim, amigo, eu tava pensando em usar uma blusa vermelha. Verde. E eu já de verde, assim, pode ser. Obrigada mais uma vez. Valeu. E a todos vocês que estiveram aqui com a gente até o final do episódio, muito obrigada. Toda quinta-feira tem episódio novo do nosso podcast, então já sabe. Se inscreve no canal do YouTube ou ativa o sininho aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio por aqui. A gente fica agora com esse episódio chega ao final. Um beijo só. Mas são vários beijos. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.